Jesus amado, esse assunto de energia, acontece um negócio desse hoje, gente. Só porque o assunto é energia. Eita, meu Deus, vamos ver se agora vai, Jesus amado. Gente, o assunto é energia. Você sabe que os equipamentos reagem à questão energética, né? Então tá explicado que o assunto hoje era esse mesmo, não tinha como ser outro. Esperar a Thalita entrar agora. E aí, perdão, gente, perdão. Tantas pessoas já passaram por aqui, espero que todas voltem. Ó, Thalita está aí. Cruza os dedos. Vamos lá, minha gatinha. E aí, esse Mercúrio retrógrado tá pegando a galera. A culpa de Mercúrio, alguém já falou ali pra gente. Olha, eu não te vejo, mas te ouço. Vamos continuar assim, que o importante é o conteúdo. E a gente vai conectar além da imagem. Tá Já está ótimo. até atrasado, 9 e 10. Thalita, então, muito obrigada pelo aceite desse convite, né? E já vou pedir para você se apresentar para a galera. Tá. Ai, peraí. Então vocês estão me ouvindo bem direitinho, né? Isso não tá tendo problema. Sim, tudo bem. Bom, então quem não me conhece, já que talvez vocês não estejam me vendo, entra lá no meu perfil depois, @ThalitaLégora, sem H, tá marcadinho aí no perfil da Fabiola. Eu sou terapeuta de terapias integrativas, ou o que o pessoal chama de terapias holísticas, mas eu comecei a minha carreira na engenharia e fiz toda uma transição de carreira por causa de saúde. Eu não fiquei muito bem de saúde mental, emocional e refletiu no meu corpo físico, e por isso eu fiz toda essa transição de carreira e hoje eu estou aqui, seguindo a minha missão de alma e de vida, muito feliz e muito saudável. Meu Deus, eu não sabia que você tinha sido engenheira já na vida, mulher. Sim. Não sabia. Eu já te conheci terapeuta, já te conheci dentro desse espaço, né? De trabalhar a espiritualidade, e eu nem conhecia essa sua história anterior. Que maravilhoso, que inspirador. Thalita, a gente está fazendo uma jornada de lives do Ponto da Virada, que é um curso online que eu tenho. São 21 dias e a gente está começando a ter uma turma que está ficando mais consistente. Essas pessoas que estão realmente dispostas a sair da escuridão, né, a abandonar, chega dessa vida acomodada, da vida presa no passado, nas expectativas do futuro. Nós estamos formando um time de pessoas que querem viver a vida mais intensamente, a partir de pensamentos e de seu propósito, né? Então, hoje, a gente pediu essa live para você porque nós não somos só uma mente que planeja e executa, um corpo que age, né? Nós temos uma parte espiritual que rege a nossa vida. Eu costumo dizer que o espírito não nos dá apenas a vida, ele faz. Se a gente viver a vida regida por esse espírito, a gente realmente vai viver a vida da missão que a gente veio viver. Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas desses corpos que nós temos, né? Que nem são só 3, mas basicamente, né, a gente costuma falar de 3 corpos, e que você começasse, então, explicando essa composição humana, né? O que nos forma de verdade. Todas as terapias, né, mais antigas, as medicinas antigas do Oriente, da Índia e até mesmo nas culturas indígenas, e hoje todas essas terapias que a gente chama integrativas, chamam-se integrativas, pois nós acreditamos que um ser humano ele não é apenas feito da matéria física. Então, existem algumas pessoas que, inclusive, nem igual eu era no início, né, da minha vida, que não acreditam nem que o nosso psicológico pode influenciar a nossa saúde. Só que hoje a gente já viu ainda mais longe. A gente sabe que o nosso corpo, a nossa saúde, o ser humano, ele é feito de carne, de mente e de um mundo todo energético. Então, é mente, corpo e espírito. Perfeito. Quando a gente está com uma meta, né, vamos imaginar assim, eu quero jogar futebol. Aí se eu vejo a minha perna machucada, quebrada, meu pé doendo, eu vejo fisicamente que eu tenho impeditivo ali. Ou então eu estou me detectando a ler, e eu percebo que eu estou numa fase de exaustão mental, eu consigo reconhecer minha dificuldade de concentração e memória. Eu também tenho mais perceptível quando o impasse, o entrave está no meu corpo físico e até no meu corpo mental.
E quando está no corpo espiritual, né? Como perceber que pode ter algum tipo de entrave ali? Alguns indícios mostram que pode ser do corpo espiritual. Hoje muitas pessoas acabam entendendo que o espiritual está em desequilíbrio muito por exclusão do que a gente já conhece. Então, pessoas, por exemplo, como eu, que vivem com dores, doenças crônicas, alergias, você vai ao médico, é um problema no estômago que recorre, que não tem grandes explicações. Ele fala, é emocional, é emocional. Você vai na terapia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aquilo nunca melhora, então significa que você tem que talvez olhar para um lado que você ainda não olhou. Durante o meu processo de adoecimento, eu gosto de contar o meu processo de adoecimento, porque eu era uma pessoa que saiu do extremo ceticismo. Eu não considerava que nada de energia funcionava, eu não considerava que psicologia não funcionava, porque eu fiz durante 10 anos na minha infância e adolescência e aquilo não me ajudava. Não tinha grandes resultados com isso. E eu não estou falando que essa ferramenta não é uma ferramenta que ajuda os outros, mas no meu caso, eu não tinha grandes resultados para os meus problemas. Então, quando eu tive esse agravamento de saúde, que eu cheguei inclusive a parar de andar, crises neurológicas, de fibromialgia, ninguém sabia por que eu não mexia meu corpo, enfim, uma série de coisas muito sérias que não tinham grandes explicações na medicina. Então, a partir daquele momento, eu tive que tomar uma decisão, que foi mudar a minha vida. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi o que estava dentro do meu escopo, que era o quê? Ok, eu acredito no físico. Então, eu fui a médicos, eu fui a fisioterapeutas, eu fui para o Pilates, e aquilo me melhorou 10%. Mas os outros 90%, eu ainda fiquei muito doente, ninguém sabia por que aquilo não passava. Porque todos os médicos, rios de dinheiro, os remédios só me pioravam. Aí eu fui olhar, não, calma aí então eu vou olhar para alimentação. Foi aí que eu encontrei uma médica de saúde integrativa. É porque ficou um período aí com a sua voz robótica, agora voltou. Por favor, retoma que foi 10% que te fez bem, essas pilates, a parte física, e aí você fez? E aí depois, vendo que eu não estava progredindo, eu tive que olhar para mais alguma coisa. Então eu fui buscar a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana que cuida muito do corpo através da alimentação. Então, achei uma médica de saúde integrativa que começou a abrir meus olhos para certas coisas. Então, através dos alimentos, eu mudei a energia do meu corpo, como perceber o meu corpo, e com isso também veio o trabalho de um lado já, mesmo que pouco, a percepção do meu sentimental, né, do que se passava dentro dos meus sentimentos. E até os meus próprios médicos começaram a dar alguns indícios assim, poxa, talvez seja psicossomático, talvez você tenha que procurar, enfim. Então, ano a ano, eu fui fazendo uma progressãozinha, trabalhando cada um desses meus corpos, né? O meu corpo físico, e aí de várias formas, o físico mesmo, o físico através da alimentação, e depois eu fui trabalhar o emocional. Então, eu comecei um processo de coaching primeiro, com uma coach americana, que foi muito bom para mim, e aí eu vi que o meu emocional precisava de muitos cuidados. Mas mesmo, isso já se passaram hoje, acho que 8 anos desse processo total, e tem 2 anos que eu entendi que mesmo assim, existiam coisas que nada daquilo conseguia tratar ou cuidar. E foi aí que, depois de uma viagem a Bali, que é um lugar extremamente espiritualizado, extremamente elevado energeticamente, fui fazer, inclusive, um retiro com essa coaching. E em Bali, eles têm uma cultura de que todas as famílias colocam 1/3 de todos os seus ganhos financeiros para trabalhar a espiritualidade. O que é incrível. E você vê que é um lugar que o nível de violência, não existe violência, as pessoas estão felizes mesmo com pouco, é um negócio assim, incrível. E eu voltei de lá decidida a trabalhar a minha espiritualidade, o mundo energético, meditação, enfim, tudo que eu permeei depois. E só depois que eu fui olhar para isso, foi que a cerejinha do meu bolo completou todo esse processo de cura. Perfeito. Eu já estou até com vontade de saber quem foi essa coach e também quero ir para Bali. Eu vi quando você foi e eu vi, é bom você compartilhar, porque eu vi a beleza, o esplendor do lugar. Mas eu não sabia que tinha uma questão tão responsável com a espiritualidade.
Sim, Bali é E, considerado a ilha que mais tem templos no mundo. É uma ilha extremamente espiritual, assim. Então, todas as pessoas têm pequenos templos de devoção dentro das próprias casas. É uma coisa linda. nossa, bom, falando em templos, vamos fazer um parêntese aqui importante. Quando a gente fala de cuidar desse corpo espiritual, nós não estamos falando de nada ligado a nenhuma religião, certo? Certo. Na verdade, sim e não, porque é muito normal e a gente entende que todo esse mundo energético da espiritualidade, ele tenha sido falado primeiro através das religiões. Mas os Sim. dogmas, que a gente tem, eles Uhum. não estão relacionados à nossa espiritualidade. A Uhum. espiritualidade do ser humano, ele é ecumênico, e ele, inclusive, eu tenho vários clientes que são ateus que trabalham a espiritualidade comigo. Porque a sua espiritualidade não é uma crença específica no Deus assim ou assado, ou na Perfeito. reencarnação ou não. É um mundo muito mais interior de autoconexão com o seu caminho, com o que faz sentido para você na sua essência. Então, espiritualidade é entrar em contato com a sua essência e a essência que nos permeia. Maravilhoso. A Sami vai para Bali em novembro, tá? Só queria dizer que ela já está indo, tá maravilhosa aqui. Quando uma pessoa está num processo de virada de vida, né, que é o propósito do nosso trabalho aqui, para abrir os caminhos dela de uma forma total, né? Tem que estar com a saúde física ok. A gente ensina muitas coisas do ponto de vista mental e de planejamento no próprio curso e aqui nas lives, né? A gente fala de mercado, fala de toda essa condição do plano mais físico aqui. Mas para abrir os caminhos, o que que uma coisa bem simples assim pode ajudar a pessoa no campo astral também estar 100% alinhada? A gente fala muito de propósito, né, Thalita? Você acha que o propósito é essa missão da alma, do espírito? Sim, para que você realmente entenda o que é que te move, o que faz feliz, você tem que entender quais são os que a gente chama dos nossos core values, que são os nossos valores que vêm, que brotam do nosso ser. Só quando você entende quais são esses valores, você vai entender o que que é verdadeiramente o teu caminho de alma. Só que existe uma Uhum, coisa muito interessante. Para que a gente chegue neles, como nós falamos, o nosso corpo são 3 pilares, é corpo, mente e espírito. Então a mente, uhum. ela está muito bloqueando, e o corpo também, essa parte da sua essência. Para você chegar lá, você tem que estar equilibrado nos 3 pilares. Então, se você tem, o que a gente fala muito, né, no Theta Healing, que é uma das terapias que eu faço, uma série de Sim. crenças que colocaram para você que não estão alinhadas com os seus valores e com a sua verdadeira vontade de quem você quer ser, é como se você tivesse criado uma caixinha cheia de convicções de quem você deve ser como mulher, como esposa, como filha, como namorada, e os seus valores, a sua missão de alma, pode ser que não estão contidas dentro dessa caixinha. Então é como se você ficasse como uma bolinha, querendo romper aquelas barreiras, e é aí que normalmente vem o estresse, a ansiedade, a insatisfação com o que a gente está fazendo na vida. Então, quando a gente trabalha todo este emocional com o sustento do seu campo energético, a gente consegue entender e facilitar o processo de tirar todas essas amarras, todas essas crenças de que você viu, que você aceitou para você, que colocaram para você como verdade, entender de verdade qual é o teu caminho, o teu propósito e os seus valores que estão dentro do seu coração. Perfeito. Você sabe que dentro do nosso curso do Ponto da Virada, as 3 primeiras aulas, elas são de reconstrução desse eu, de reconexão com esse verdadeiro eu, né? De você vai reconstruir sua história, vai olhar para o que você foi doutrinado, né? Reconexão com a essência. E quando a gente terminou a primeira turma, teve uma aluna nossa que ela falou assim, Fabiola, eu poderia até estar falando que eu entrei uma pessoa e estou saindo outra, mas na verdade eu estou sendo ela deve ter uns 40 alguma coisa, assim, deve minha idade por aí. E ela falou assim, mas eu estou saindo desse curso pela primeira vez, eu de verdade. Maravilhoso. Então, não tem nada que possa preencher mais, né, o trabalho da gente em saber que a pessoa se conectou com o eu dela, que ela veio cumprir aqui. Thalita, a Melânia está perguntando aqui das terapias integrativas no seu processo de cura, se você experimentou alguma coisa além da Ayurveda. Experimentei absolutamente tudo e continuo experimentando até hoje. Por quê?
todas as ferramentas são válidas, absolutamente todas. Existe a ferramenta certa, a terapia certa, para um momento certo e para a pessoa certa. Então, em certos momentos, eu lanço mão de voltar para o psicólogo. Aí, em outros, eu já vou para o analista. Amanhã mesmo eu tenho marcado uma sessão de hipnose. As terapias que eu faço, eu recebo todas as semanas, assim, indiscutivelmente. Então, eu sempre estou buscando novas alternativas, porque todas vão te fornecer percepções diferentes sobre o seu próprio eu. E o processo de desconstrução e reconstrução do nosso eu, ele é contínuo. Para mim, não existe nada que vai resolver a sua vida inteira de uma vez. Porque nós estamos em mudança o tempo todo. Então, o mais ideal é que você se abra para buscar qual é a ferramenta perfeita para você neste momento. Olha, é uma fala muito libertadora isso que a Thalita está falando, porque eu mesmo vim de um processo também de muitas linhas diferentes da terapia, já fui psicanalista junguiano, de Lacan, freudiano, já fiz muitas terapias, já fiz Veda, e eu tinha uma sensação de que eu não estava conseguindo, às vezes, os meus resultados, porque eu não estava sendo fiel a uma linha. Olha, a cabeça, a crença, que eu estava sendo fiel a uma linha, então toda hora eu pulava, aí eu não chegava nos resultados. Até que em algum momento eu vi que tudo são crenças de verdade, e que todas as vezes que eu passei por um desses processos, eu fiz a cura que eu precisava naquele momento. É porque eu sou bem rapidinho, eu já quero ir para outra, né? Aí, às vezes, você realmente experimentar algo novo. Mas esse processo, ele é muito libertador. Algo que eu sou muito grata desse mundo contemporâneo que a gente vive, onde você não julga, aspas, né? Assim, ainda tem, né? Mas a gente julga muito menos as pessoas que experimentam, né? Muitas formas diferentes de conectar a sua espiritualidade, né? Exato. É uma liberdade para o nosso espírito. E é um caminho de busca, só complementando, que é só muito importante a gente entender o porquê que a gente está trocando. Porque existe muito também o perigo da gente estar chegando na beirinha de uma grande mudança, ficar com medo, falar isso não funciona e sair fora, que é o que a gente chama da crise de cura. Então você está entrando numa crise porque você não quer acessar. Mas até isso é um processo de autoconhecimento que com o tempo você vai pegar. Então esteja aberto para entender, esteja aberto para sentir, na verdade, vamos sair do cognitivo um pouco quando a gente fala de se cuidar, para ver, você está buscando isso porque você está fugindo do processo anterior ou você está buscando isso porque o processo anterior concluiu e você chegou até onde você poderia chegar? Ah, isso é um tapa na mosca, assim, em cima dela, né? Porque é muito comum, quando tá apertando, você vê a pessoa escutar, né? Ela tava ali, chegou ali naquele miolo onde a coisa ia resolver, e aí, porque tem uma dor mais intensa em volta, normalmente, né? A pessoa realmente pode fugir para uma outra coisa, que quando começa, normalmente tudo começa na superfície. Exato. E é com o tempo que a gente vai aprofundando. Exato. Então, é muito legal reconhecer quando eu me integrei dentro de um processo X e agora eu vou experimentar outro, por que não, né? E essa volta, eu já fiz terapia há mais de 10 anos, aí minha terapeuta falou, agora segue, mas quando o bicho pegar, volta. E eu vou lá de vez em quando, além de fazer outras coisas Isso aí. infinitas. E o legal da gente olhar para a nossa espiritualidade é que o trabalho espiritual, energético, que é muito o que eu faço, ele sustenta a pessoa para que ela continue no trabalho do psicológico, no trabalho da ação. Então isso vai amenizar todo esse rompante, né, emocional que você tem, porque você vai estar com uma energia muito bem sustentada à sua volta. Então facilita você sentir, você pensar e processar tudo que você tem. Então o trabalho espiritual te beneficia até nisso, ele torna os teus processos mais fáceis, mais tranquilos e fluidos. A Melania perguntou que muitas terapias se complementam, exatamente. Tem terapia que é muito pouco, tem terapia que é mais mente, cognitiva, tem terapia que é bem campo espiritual, né? Então, realmente, eu acho até que deveria mesmo fazer esse circuito para ampliar mais ainda os nossos resultados. Agora, eu gostaria de pedir, então, para você falar um pouquinho sobre essa questão dos campos de energia que, de fato, nós temos no corpo. E eu acredito que a forma mais, hoje, acessível à grande população é falar dos chakras.
Uhum. Parece que quando eu aprendi isso bem jovem, assim, e numa época que eu ainda resistia muito a esses assuntos que eu considerava místico, né? Eu tinha uma certa Aham. resistência. Mas quando chegou no assunto dos chakras, parece que fez tanto sentido para mim e realmente mudou muito a minha forma de autopercepção e de ativar esses chakras quando eu sinto que tem alguma coisa, né, que está precisando de atenção. Fala pra gente dos chakras, Thalita. Isso mesmo que você falou, Fabiola. Existem várias formas da gente explicar os campos energéticos. Eu, inclusive, até vou complementar com outras. Mas, só para trazer essas questões dos chakras, porque tem muitas pessoas realmente que acreditam que é uma bobeirinha. Mas o que são os É. chakras? Eles são centros de forças que são locais específicos que passam grandes veias, grandes órgãos importantes, glândulas importantes. E hoje os cientistas já sabem, e eles já inclusive inventaram máquinas que conseguem medir em hertz e até em outras frequências o campo magnético que está em volta do ser humano. E é isso que às vezes a gente coloca o nome de aura, de corpo etérico, enfim. Aí depende da vertente que você vai estar estudando. Sobre os Sim. chakras, cada um deles, na verdade, a gente tem milhares e milhares de chakras quando a gente vai estudar, principalmente a acupuntura, medicina chinesa, Cultura. essas coisas. Uhum. Mas a gente normalmente fala dos 7 principais, que estão no corpo Uhum. físico, mas ainda existem os que não estão no corpo físico, acima da nossa cabeça. Fazendo um paralelo com a medicina aqui, né, do Ocidente, existe uma pesquisadora que eu acho muito interessante, que é a Nodeia Judith, que ela fez um livro, que eu acho que ele não tem a tradução para o português, mas ele se chama Eastern Body, Western Mind, que seria a mente do Ocidente com o corpo do Oriente. E ela faz um paralelo Olha. entre a psicologia da nossa medicina com a psicologia falando dos chakras da medicina lá do Oriente. E aí, Uhum. ela vai fazendo esses paralelos e colocando como tudo eu brinco com as minhas amigas que tudo é a mesma coisa colocado de forma diferente. Esse livro é genial. Ela é uma PhD, daquelas que estudou em Stanford, Harvard, sei lá o que lá, e é um livro muito bem embasado teoricamente para quem quer estudar mais sobre isso. Falando sobre os Nós chakras vamos fazer mesmo, o seguinte, pessoal, a gente vai depois, eu vou pegar o nome do livro, até a capa dele com Thalita, faço um print e coloco nos stories para vocês, tá bom? beleza, combinado. E falando mais sobre os nossos chakras, eles têm uma representatividade, não só nos campos energéticos, mas também no nosso psicológico. Então, quando algum deles não está alinhado ou funcionando de forma correta, o que a gente chama, se todos estivessem funcionando de forma correta, isso chama a energia da Kundalini, que eles chamam lá, né, na Índia. Repita o livro, Uhum. depois a gente vai colocar no Stories. É, e aí, normalmente, a gente começa pelo chakra básico. O que é o chakra básico? O chakra básico, ele está ali na nossa pelve, virado para baixo. E ele é um chakra que normalmente dá suporte aos outros chakras. A nossa energia, ela sempre começa de baixo para cima, o fluxo dela. E é o chakra que ele está ligado a questões de abundância, de aterramento, e as noções também intuitivas que nós temos sobre o nosso próprio corpo. Então, pessoas que não têm essas noções básicas poderiam trabalhar o chakra básico para estimular o psicológico dela também. Porque muitas vertentes, inclusive a Tantra Yoga, ela trabalha a mente através do corpo. Assim como nós podemos trabalhar o corpo através da mente, a gente também pode fazer o contrário. É por isso que existem, por exemplo, as doenças psicossomáticas, que quando a nossa mente não está boa, a gente manifesta no corpo. Mas a liberação, ela também pode ser ao contrário, do corpo para a mente. E aí existe o segundo chakra, que é o chakra sexual, que está mais ou menos na nossa região do umbigo. Ele lida com toda a natureza sexual. Então, por exemplo, pessoas que sofreram, mulheres normalmente, né, qualquer tipo de agressão
sexual Então, mais forte, às vezes não de fato, mas só essas agressões que a gente sofre já acabam desequilibrando. E normalmente isso vai estar também correlacionado, a depender do tipo de sentimento que a gente teve, com questões também de ovário policístico, endometriose, são doenças que às vezes a gente acaba manifestando no nosso corpo, porque aquela área não está equilibrada, a energia não está fluindo tanto. E depois eu vou explicar o porquê algo psicológico pode manifestar no nosso corpo físico. Depois a gente tem o chakra do nosso plexo solar, que é acima do umbigo, mais ou menos aqui no meio, entre os seios, assim, mais para baixo, que é onde está localizado o nosso sentido empático. Então, o que é o sentido empático? Sabe toda vez que você entra num lugar e você fala assim, nossa, entrei tão bem, saí tão pesada? É normalmente esse lugar, esse lugarzinho, que se conecta à energia do seu ambiente e das outras pessoas. Então, aí existem técnicas para você equilibrar isso, para você fechar. Pessoas que estão com depressão, tem muito problema nesse chakra também, então é legal fazer um trabalho para ele. Depois, mais acima, existe o nosso chakra cardíaco, né? Que bem intuitivamente todo mundo deve saber, que ele lida com a habilidade nosso emocional. Então, pessoas que são extremamente emotivas ou que amam muito, que têm muito essa capacidade, elas têm esse chakra cardíaco muito expandido. As pessoas que trabalham com curas energéticas também, assim como eu trabalho, têm esses chakras também muito expandidos, muito trabalhados, porque é como se a gente tivesse uma vontade tão grande de amar e curar todo mundo, que isso acaba se expandindo. E existem, quando você vai olhar o livro, né, da Judith, ela vai falando inclusive sobre algumas posturas físicas que nós temos que indicam que um chakra ou outro está em desequilíbrio. E ela vai associando também aos perfis psicológicos que a psicologia coloca, né? Como o oral, a pessoa que não sei se a galera aí sabe mais ou menos disso, mas vai associando. E aí, acima do chakra cardíaco, a gente tem o nosso chakra laríngeo, que está na nossa garganta. E ele é a representação da nossa fala. Então, as pessoas que têm problemas em falar, que engole sapo, que não manifesta muito bem os sentimentos, elas normalmente vão ter esse chakra bloqueado. Já viu pessoas que falam assim, ai, quando eu vou chorar me dá um nó na garganta? É o seu chakra em praticamente desespero. Então, tudo que você exercita de falar, de cantar, de botar a sua verdade, quem você é para fora, vai exercitar o equilíbrio desse chakra. Até uma pessoa com problema de garganta, assim, constante. Tem chakra? Sim, tem, né? Provavelmente. Porque é como se fosse assim, o nosso corpo tem um padrão vibratório específico, né, que eles mediram. Foi uma pessoa, um cientista do MIT, que inventou essa máquina que mede o padrão vibratório ideal do nosso corpo. Assim como a terra tem uma planta tem um cachorro tem outro, os humanos têm um padrão vibratório ideal. Quando você desequilibra, e todos os sentimentos também têm padrões vibratórios. Quando você repete, normalmente nós repetimos um mesmo sentimento. Então, a pessoa desequilibra para raiva, ou ela desequilibra para melancolia. Então, você tem um padrão repetitivo de uma mesma frequência, como se fosse uma radiozinha. Quando você tem aquilo em excesso, as partes do seu corpo que já não estavam tão legais, vibrando em tão boa sintonia, ou porque você já caiu no passado e aquela área ficou machucada, ou porque você já não se alimenta tão bem, então sua flora intestinal não está legal. Então aquele padrão de pensamento que você tem vai se alojar naquele lugar que já não estava saudável. E aí por isso que a gente fala que os sentimentos também ecoam no nosso corpo. E dentro do Theta Healing, a gente pode fazer o mesmo paralelo que a medicina chinesa faz. Certas doenças no corpo físico já indicam pra gente um padrão psicológico. Perfeito. Eu não sabia que existia uma frequência considerada ideal. Eu conheço a escala do Hawkins, que ele mediu em hertz das nossas emoções, e que, em tese, a gente deveria ficar acima de 200 Hz, que é o nível da coragem para cima, né? E abaixo desses 200, nós temos a tristeza, a apatia, a vergonha, medo, o ego, a raiva.
Você é em Hertz também que essa frequência foi medida do MIT, do profissional que fez lá no MIT, a máquina? Exatamente. Você lembra? Na verdade, o Hawkins ele foi o primeiro a trazer essa teoria. Mas quem conseguiu realmente medir com precisão foi esse cientista do MIT, que ele fez a máquina que é realmente precisa para conseguir medir. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, só que a maioria das pessoas chama de tabela de Hawkins. Então, é isso que você falou. É como se fosse assim, comer orgânico é legal, comer orgânico e local é mais legal ainda. Então, se você tá com o seu corpo lá 200, beleza. Se você tá 800, melhor ainda. 800 não vai te fazer mal, abaixo disso vai. Então, é mais ou menos isso que funciona. E aí, depois, acima do chakra laríngeo, a gente tem o terceiro olho, que fica, né, aqui, onde os indianos normalmente fazem aquela marquinha, isso aí. Que é o sentido da clarividência também. O que é essa clarividência? Não é ver o futuro das pessoas. É aquele sentido intuitivo que a maioria das mulheres sabe muito bem. É quando você olha para uma pessoa, talvez você identifique que ela não está sendo totalmente verdadeira. Tudo isso é o sentido da clarividência, que nos dá o dom e ter certos sentidos mais apurados. Esse também é um chakra, como fica perto das orelhas. As pessoas que têm a audição muito sensitiva também usa bastante esse chakra. Muito interessante. E o chakra acima desse, que é o último que tem no nosso corpo físico, é o chakra da coroa, exatamente, que fica apontado para o céu. Isso. E aí, ele é o que nos dá, né, a conexão com o nosso divino, com o nosso eu superior, com a essência. Então, quando a gente se conecta com a vibração do todo, é ele que é ativado. Muitas pessoas, inclusive, às vezes eu, quando vou fazer essas lives assim, se eu colocar a mão no meu chakra da coroa, ele tá quente. Então, muitas vezes, quando a gente tá em processos emocionais, eles ativam. Alguém já tinha me falado e eu tinha esquecido, mas realmente ele tá trabalhando muito aqui. Muito! Por quê? Porque essas áreas também que se localizam os chakras, elas também se localizam grandes locais e processos importantes para o nosso corpo. Então, por exemplo, tanto o terceiro olho quanto o da coroa, eles vão se conectar onde? Bem no meio da nossa cabeça, que é onde fica a glândula pineal, a pituitária, e aí ele também, por exemplo, o chakra que a gente fala aqui da clarividência, o terceiro olho, ele também representa o funcionamento do nosso córtex frontal, do nosso lobo frontal. E as pessoas, por exemplo, já se sabe que essas pessoas, assim como eu, que antigamente falava, é místico, esotérico, na verdade são pessoas que têm partes do cérebro um pouquinho modificadas, aumentadas, com certas glândulas de forma especial que conseguem captar padrões do mundo que outras pessoas não conseguem. Então é por isso que a gente falou no início. No início, lá dos nossos tempos, a religião explicava até onde a ciência não ia, mas cada vez mais a ciência, a neurociência, está provando todas essas grandes coisas que as pessoas achavam de ser esotéricas que não são. E isso é um presente para essa era que a gente está vivendo aqui, esses humanos desse momento, né? Porque não tem mais agora como ficar questionando de ser um grupo A ou B. A ciência está fazendo essa comprovação para a gente, né? Exato. Quando eu acredito que mediunidade só tem aquele que tem uma quantidade de cristais diferenciadas, né? Um pouco a mais de cristais na glândula pineal, eu fiquei muito apaixonada por essa questão física de conexão, né? Com o etéreo. A Sambi falou para você falar mais um pouquinho sobre as pessoas que têm a audição sensível. Sim. Junto com as questões dos chakras, a gente vai ver que existem certos sentidos que nós temos no nosso corpo. Assim como a gente está falando bastante da neurociência agora, nós temos certas frequências no nosso cérebro. São 5 tipos de frequência. Uma delas, que é a frequência gama, que é uma frequência de altíssima intensidade, que é como se várias áreas do nosso cérebro piscassem ao mesmo tempo. Cada vez mais as crianças que estão nascendo estão conseguindo utilizar mais partes do cérebro dela ao mesmo tempo, assim como eu sempre fiz desde criança. E com isso, na verdade, vocês já viram aquele filme Lucy? Quem não viu, veja. É uma menina que toma... É mais ou menos isso. Aquilo que ela toma vai ativando várias partes do cérebro dela. Quando a gente usa essas partes, eles
nosso cérebro nos dá a capacidade de enxergar padrões que nós não enxergamos. Então, é aquilo que eu acabei de falar, do sentido empático, por exemplo, que é se conectar com as emoções, com o sentimento até físico das pessoas. A clarividência, que são as pessoas que usam muito o terceiro olho, e a clareaudiência, que a gente chama. Então, são coisas assim, pessoas que às vezes escutam sons que os outros não escutam, que têm a impressão de falar assim, nossa, você ouviu esse barulho? E aí ela já tem um sentimento diferente com aquilo. E tem também o que a gente chama do sentido profético, que é o chakra coronário, que não é exatamente prever o futuro de alguém, mas é como se você conseguisse ler os padrões que se desencadeiam no mundo. Então, o nosso cérebro, ele é um super, ultra, mega computador. Então, existem várias coisas que a gente não entende como funciona, mas vários padrões, igual aqueles filmes que você vê, assim, tipo Efeito Borboleta, ou esses filmes mais mirabolantes que usam coisas de matemática. Falando dos Sem Limites, que também trata disso, né? Dessas questões de expansão. Exatamente. Então, a gente começa a ver uma série de padrões no mundo que nos dizem coisas. Então, esses seriam os sentidos extras que a gente consegue acessar quando nós estamos nesse sentido gama. E o mais interessante é que tudo isso pode ser treinado. Na verdade, a gente fala que o nosso cérebro, a parte consciente, né, essa parte que a gente treina muito do cognitivo, ela representa até 10% da nossa capacidade. O resto todo está no nosso subconsciente. Então, toda, entre aspas, essa magia, esse monte de qualidades e efeitos que a gente pode fazer com o nosso cérebro, ele já está aqui dentro. Muitas pessoas pegam e falam assim, não, mas eu não tenho nada disso. E a maioria das vezes é porque o mental dela está tão corrido, está tão cheio de barulho, que você não escuta. Mas verdade, todo mundo tem uma história de uma intuição que teve e não seguiu e depois quebrou a cara. Todo mundo tem essa história. Só que o universo não dá esses padrões. Todo mundo tem. A gente vai fazer uma foto também depois dos 7 chakras básicos. E a gente vai ter possivelmente a cor deles lá. Uma forma de mentalizar a cor naquele chakra, naquela região do corpo. É uma forma de ativar um pouco ou isso não faz efeito? Existem milhares de formas de ativação, assim como eu falei de formas de terapia. E aí, o que eu vou sugerir para as pessoas? Por isso que eu falei dos sentidos, os sentidos especiais, eu vou chamar aqui de poderes X-Men. Você tem que identificar qual é o seu poder X-Men. Então, eu sou muito da clarividência, eu vejo muito cores. Só que eu tenho clientes que eles são mais do sentir, outros são de ouvir. Então, se você é uma pessoa que visualiza, se você fecha o olho, só para você testar, fecha o olho. Vamos imaginar qualquer coisinha aqui, tipo, imagina um trem vindo na sua direção com um dia com campo florido. Você visualiza facilmente? Então, provavelmente você é uma pessoa visual. Se tudo fica preto, mas você tem a sensação de que aquilo está acontecendo, então provavelmente você é uma pessoa empática. E se você escuta o som do trem, então provavelmente você é uma pessoa de clareaudiência. Então, a dica que eu dou é, se você vê mais o som, use sons. Se você vê cores, use as cores. E é assim que você vai descobrir, na verdade, o verdadeiro caminho que você tem que trabalhar as suas habilidades espirituais. Esse é o grande segredo. Que prático, muito bom, muito prático, muito eficaz. E já estou até me sentindo bem só de você falar, eu juro pra você. Agora que eu vou fazer outra live, tá? Porque o tempo tá acabando e todo mundo tá amando. Eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui que nós temos para te pedir um favor, uma gentileza. Primeiro, uma pergunta. Energia voodoo dos outros, assim, pega na gente? Ai, meu Deus! Polêmicas! Pega! Gente, então... A minha mãe benzia o olho quando alguém falava que meu cabelo era bonito quando eu era infância. Benze agora, porque é olho. Olha, eu vou falar pra você, confio em benzedeira, tá? Eu vou. Mas olha só, eu vou te falar uma coisa que eu falo 100%. Benzer funciona, tá? Benzer funciona, banho de erva funciona. Então, como é que é? Assim, pega, mas também não pega. Por que ele pega, mas não pega? É a mesma coisa do nosso corpo. Se você tem um pensamento ruim uma vez, ele não vai te causar problema. Se você tem esse pensamento várias vezes,
ele vai te causar problema em algum lugar do corpo. Esse voodoo, o olho gordo, ele pega quando de alguma forma aquilo ressoa dentro de você. Então, se você tem um padrão vibratório compatível, se você tem uma crença de que você merece aquilo, você vai pegar aquilo para você. Se você tiver elevação, é igual, vamos supor, eu vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente na praia. E aí você chega para mim e fala assim, ai, não vai dar certo, no coronavírus ninguém tá comprando cachorro-quente, vai cair areia. O que eu vou pensar? Eu tenho uma crença dentro de mim, sem saber, de que eu não consigo fazer, que eu não sou apta a rodar um negócio, ou de que eu não sei lidar com dinheiro. Então, aquilo que você fala vai ressoar comigo de alguma forma, eu vou falar, puxa, verdade. E aí você vai começar a criar atitudes também que reforçam aquilo. O seu padrão vibratório baixa, a pessoa te mandou uma energia, o seu compactua com aquilo e você pega aquilo para você. Agora, se você for uma pessoa que já se trabalhou, você tem certeza de todas as suas aptidões, habilidades, que você está protegido, que você está elevado, que você tem energia o suficiente, que você está lá naquele padrão vibratório 800 em vez do padrão medo 50, aquilo não vai pegar em você. Na verdade, o que pega, né, gente, é quando você cria ressonância, né? Isso aí. Você tem que entrar em ressonância com aquele campo da outra pessoa para poder criar algum efeito sobre você. Exato. Agora, as pessoas perguntam assim, estou criando um projeto aqui maravilhoso, mas eu não sei se eu falo. São perguntas bem do dia a dia. Sim. Existe isso? Cada um decide? O que se fala? Cara, a minha tia fala que está repreendido. Tá ótimo, funciona. Isso aí é maravilhoso. Mas essa questão de você compartilhar o processo de criação de alguma coisa é abrir a porta para interferências negativas de outras pessoas? É melhor você preservar? Ou também depende da ressonância de como você projeta isso? Então, eu já fui dessas que creem que a gente não pode falar. Hoje em dia eu acho uma pena, porque quando você manifesta, você fala, você está botando energia naquilo. Você está pedindo para o universo te enviar parceiros legais, clientes legais. Então, assim, se eu não falar que eu quero ser terapeuta, como que eu vou ter meu primeiro cliente? Quem vai me indicar? Então, quando você faz isso e você se coloca, é claro, que a gente não está falando de um projeto super secreto que alguém pode te roubar, não é isso. Mas se você vai falando aquilo com o intuito de criar conexão, de pedir para as pessoas, sabe, para o universo, emanando aquela energia boa de que você vai fazer acontecer, na verdade, para mim é muito mais benéfico e faz muito mais sentido que eu fale isso para as pessoas para eu poder co-criar. Porque, afinal de contas, se eu não tivesse aberto as coisas que eu quero fazer, talvez você não teria me chamado para essa live, talvez boa parte dos meus clientes não seriam indicados para mim. Então, gente, se é uma coisa do seu coração, se você está seguro que isso está alinhado com o teu propósito de vida, fale para o mundo, porque o mundo vai te mandar as pessoas mais elevadas para você. É muito como você está conectado, né? A gente sente a hora de falar, vai, segue mensagem, encontre os parceiros, né? Exato. Eu também sinto que é muito nesse espaço de como eu coloco isso, né? Muito bom. Agora aqui, fazer uma outra pergunta sobre limpeza de campo energético. Banho de mar, banho de sal grosso, isso existe? Funciona? Real? Existe, funciona. Quem quiser ver, tem vários videozinhos lá no meu perfil falando de banho de erva, falando de banho de sal grosso, que tem que tomar cuidado, porque quem enxerga a energia, campo energético igual eu enxergo, o sal grosso ele é um pouco perigoso, mas o mar é super aconselhado. E aí você fala, mas qual é o princípio lógico disso? Bom, quando a gente fala de erva, existe só a parte fitoquímica, que já é maravilhosa. Mas todas as ervas, assim como o nosso corpo, têm um padrão vibratório específico. Então, assim como a gente capta, né, a gente vai sintonizando os padrões mais baixos, a gente também sintoniza os mais altos. Então, o ideal, na verdade mesmo, é que a gente consiga vibrar nisso. Mas, por que não usar dessas ferramentas quando a gente precisa? Porque às vezes a gente cai muito no nosso padrão e você não consegue, né, sair daquilo sozinho. Às vezes acontece isso até comigo, e olha que eu já tô nesse caminho faz bastante tempo. Então, um dia que eu acordei piorzinha... A humana faz a gente sucumbir várias vezes, é normal. Isso aí. E aquela coisa assim do vigiai e orai, que a gente fala, isso serve para nossa vida. Então, assim, vigie como você tá. Se sentiu mal, use de
todo e qualquer artifício que possa te levantar. Funciona sim, e quanto mais fé você coloca nisso, mais funciona. E por quê? A fé, ela tá ligado a um padrão de ondas teta, que é até o que a gente trabalha no Theta Healing, que estimula certas partes do nosso cérebro há o processo de autocura. Essa autocura ela é muito estudada pela parte da epigenética na medicina, que é o que eles estudam. Por que os placebos funcionam? Por que as pessoas se curam com placebo? Placebo, na verdade, não é uma coisa que não funciona. É uma coisa que é uma cura que o teu próprio corpo criou para você. Então, quando a gente fala da fé, na verdade, a gente está vendo que as pessoas acionam essas ondas tetas, principalmente na parte ali frontal do cérebro, e ele consegue se autocurar. E é por isso que a gente fala, todo e qualquer ato de fé, se você colocar fé que aquele banho de erva vai te ajudar, ele vai te ajudar. Assim como se você colocar fé que você sentar em meditação vai te ajudar, vai te ajudar. E existem, é claro, também as explicações biológicas que a gente pode fazer sobre esses estados de ondas cerebrais que eu estou me referindo aqui, mas eu acredito que você vai abordar isso dentro do teu programa, né? Ou a gente Meu faz amor, outra live. Eu tenho algumas coisas, mas assim, vamos marcar outra live, Flor. Não tem jeito não, foi maravilhoso demais. Thalita, eu até queria fazer mais perguntas. Eu vou até deixar aqui para o pessoal um convite para fazer perguntas lá no meu Instagram sobre o que eles gostariam de saber a mais, para a gente marcar um outro momento. E realmente sigam a Thalita. Ela é muito, ela não é só conhecedora, ela é praticante. Então é isso que, não é verdade? Ela é praticante. E assim, eu já vi aqui algumas vezes como que essa mulher maravilhosa não está aqui apresentando essa cara linda dela. Mas talvez hoje era para você levar a sua energia de cura, de amor. E na próxima você vai estar aqui com a gente. Thalita, uma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de falar para encerrar? Uma mensagem final? Tá, vou canalizar uma aqui para vocês, gente. Vamos conectar. A mensagem final, ela é muito simples. Uhum. Eu só falo para que você, que esteja aí do outro lado, não importa a sua fé, não importa a sua convicção, a única coisa que você precisa é estar aberto para ouvir. É ter olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir. E se qualquer coisa que foi falado aqui, ou que você veja em qualquer lugar, que não te sirva, não levante suas barreiras. Pega aquela informação, coloca na caixinha de trás sem julgamento, guarda para depois, talvez ela te sirva no seu futuro, e vai de acordo com o teu coração. Fecha os olhos e veja o que está alinhado com o teu ser, com o teu interior. O resto, você deixa para pensar depois. Ai, meu Deus, que coisa boa, que energia maravilhosa. Thalita, que honra poder fazer parte desse time de pessoas que estão comprometidas em ajudar a humanidade a melhorar e de ter você no meu caminho. Quero dizer a Cami aqui, que me apresentou você. E essa conexão, ela só se fortaleça e os nossos trabalhos também. E que todas as pessoas aqui que, né, compartilharam desse tempo com a gente, né, recebam essa intenção maravilhosa, não só do meu trabalho, da minha equipe, mas especialmente do seu hoje, tá? Muito obrigada. Eu sempre encerro as lives. Gratidão. Eu encerro as lives sempre com uma frase, e a que eu escolhi para hoje é do Ralph. E antes de você encerrar, eu posso falar para o pessoal daqui. Falei, gente, quem tá no perfil da Bíola, se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, eu sempre marco entre uma sessão e outra. É uma conversa de 20 minutos, gratuita, para quem quiser conhecer mais sobre como são as minhas terapias, para ajudar vocês a complementarem o trabalho incrível que ela já faz com vocês. Gente, segue ela e pega esses 20 minutos que vão se transformar em muitas horas, eu tenho certeza. Thalita, eu vou fazer um print da sua página também para o pessoal seguir você. Tá bom. Mais gratidão ainda, em forma de mais gratidão. Eu escolhi uma frase que fala o seguinte, tá? Estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivendo. E essa conta essa conta não fecha, né? A gente tem que estar buscando o melhor caminho, né? O caminho do meio, né? Como dizem os budistas, mas que durante essas buscas a gente também esteja entregando a nossa existência a viver intensamente essa vida. E você trouxe essa energia pra gente hoje. Muito, muito obrigada.
Meu amor, você tá me vendo aí no seu, não, né? Eu tô te vendo perfeitamente. E você tá se vendo. Eu não tô me vendo, não. Eu tenho só uma foto. Na Então, verdade, eu olha tenho uma só, foto. Você quer fazer um print? Dá pra fazer. eu preciso fazer o print. Então Mas vamos aí, fazer. como é que nós vamos fazer o print? Não, mas tá aparecendo a minha cara, mas tá congelada, mas tá aparecendo numa Ah, posição não, então faz, bonitinha. porque no meu aqui não tem nada. Então Então tá, faz esse sorri. print. Todo mundo mandando energia positiva. Todo mundo mandando corações. Aê! Foi, Foi. foi, eu Ô, te meu amor, mando. muito, muito obrigada, tá? Que Deus ilumine cada vez mais seus caminhos, que você continue com essa força interior para contribuir. De todos Gente, nós. muito obrigada por vocês que ficaram aqui com a gente, de coração. Amanhã, 21 horas, tem live com o Johnny, que é meu parceiro, que vai falar sobre uma virada na sua vida, você indo para o mercado online, tá? Precisa estar lá. Se você quer contribuir, como a Thalita disse, né? Mandar sua mensagem para o mundo, também vender, fazer o seu negócio prosperar. Você precisa estar no mercado online. Então, amanhã a live é no mundo mais real, tá? Por mais que o mundo espiritual é o mundo mais real. Pelo menos pra mim. Tá bom, ó. Um beijo, uma excelente semana e a gente se vê amanhã. Obrigada, Thalita, mais uma vez. Gratidão. Tchau. Beijo!